Olá, pessoal. O tema do assunto que nós vamos conversar agora é sobre ruptura prematura das membranas ovulares. Esse termo é considerado ruptura prematura de membranas ovulares quando ocorre a ruptura das membranas ovulares antes do desencadeamento do trabalho de parto. Isso significa, ela é chamada de prematura porque ela ocorre antes do desencadeamento do trabalho de parto e sempre após a 20ª ou 22ª semana de gestação. Essa é uma definição, porque muitos autores consideram que quando ocorre a ruptura das membranas antes de 20 semanas, 22, eles consideram como um abortamento inevitável e não como ruptura prematura de membranas ovulares. Nós vamos discutir esse assunto um pouquinho mais para frente. Uma outra sinonímia é amniorrex prematura, que significa a mesma coisa. Como eu sempre procuro frisar nas aulas, eu quero dar a importância de discussão desse assunto. Se os senhores se lembram, quando nós discutimos prematuridade, nós mostramos que a taxa de prematuridade, de mortalidade infantil no país, ela foi decaindo bastante, mas ainda está em níveis muito altos para aquilo que a gente espera de um país desenvolvido. E grande parte dessa mortalidade infantil é decorrente da prematuridade. E quem é que contribui de uma forma muito importante para a prematuridade é a ruptura prematura de membranas ovulares. Então, é muito importante o estudo desse assunto porque ele é a maior causa de prematuridade e, consequentemente, de mortalidade perinatal. Qual é a incidência? A incidência da ruptura prematura de membranas é em 10% de todas as gestações. Nós vamos ver que pode ocorrer a ruptura prematura de membranas ovulares. Então, a gente vê aqui que antes do início do trabalho de parto, 75% a 80% já vai estar de termo, quer dizer, de 10% das gestantes tem ruptura prematura, mas quase 80% delas já estão no termo. Então, estou falando de ruptura prematura como causa de prematuridade, mas não é só isso. 80% da ruptura prematura de membrana não são em gestações prematuras, e sim em gestações de termo. Porém, 1 a 3% das gestações são rupturas que ocorrem pré-termo. Então, de 3% das gestações de ruptura pré-termo é uma causa importante em morbidade e mortalidade perinatal e responde por 30% de todos os partos pré-termo e 20% das mortes perinatais nesse período. Então, é muito importante a gente trabalhar com o conhecimento de que a ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo é uma complicação muito grave. Então, nós vamos trabalhar com ruptura prematura de membranas ovulares no termo, que ocorre com 37 semanas ou mais, e ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo, que ocorre antes da 37ª semana de gestação. Então, a ruptura no termo, o que é? Nas gestantes de termo, 50% das pacientes que tiverem ruptura prematura de membranas entram em trabalho de parto em 16 horas e 95% em até 76 horas. Bom, os senhores poderiam pensar, então rompeu a membrana, se eu esperar 76 horas, 95% entra em trabalho de parto. Então, não é um problema tão sério, eu espero 96 horas. Mas aí a gente está expondo uma cavidade amniótica, o feto está lá dentro, em contato com a vagina, por 96 horas. E se você, como nós vamos ver para frente, muitas vezes a ruptura prematura de membranas ocorre por uma pequena infecção que esteja ocorrendo. Então, expor essa mulher a 76 horas, aguardando que ela entre em trabalho de parto, talvez seja temerário. Então, muitas pacientes hoje chegam com o chamado plano de parto. Então, às vezes, rompe a bolsa prematuramente, ela está fora do trabalho de parto, ela fala, não quero que ligue a ocitocina. Ela quer dizer, eu não quero que induza o meu trabalho de parto. Então, se eu for esperar naturalmente as coisas acontecerem, pode ser que ela entre em trabalho de parto, está lá. Nas primeiras 16 horas, 50% entra em trabalho de parto nas primeiras 16 horas. 95% até 76 horas. Mas nós vamos ficar esperando 76 horas com essa mulher. E daí, o que eu faço? Eu deixo ela internada, ela vai ficar internada 4 dias esperando o trabalho de parto, ou mando para casa com ruptura de membrana? É complicado. Então, eu posso ter que trabalhar essa ruptura de membrana tentando resolver o caso. Então, qual é o inconveniente? O colo não estava preparado ainda para o trabalho de parto. Então, muitas vezes, o colo é desfavorável. Eu vou ter que preparar o colo para uma indução. Eu vou ter que fazer uma indução. O que é a indução? Eu vou ter que pegar essa paciente que está fora de trabalho de parto e induzir contrações de trabalho de parto
para que esse parto possa ocorrer. E fatalmente vai acabar tendo um tempo de exposição desse feto de uma ruptura de membranas muito grande. E isso leva ao quê? A um risco maior de corioamnioniite, um risco de infecção porperal para a mãe depois e um risco de infecção por estreptococo do grupo B, se tiver, ou qualquer outra bactéria. Então, é sempre um problema, quer dizer, a ruptura prematura de membrana, mesmo no termo, muitas vezes ela acaba trazendo algum problema, porque aumenta o tempo de demora na sua resolução. Então, mesmo que eu não esteja lidando com risco de prematuridade, a ruptura prematura de membranas ovulares no termo é uma coisa que não agrada muito ao obstetra. Agora, a ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo, então lembrando, o que é o pré-termo? É menos de 37 semanas, é até 36 semanas e 6 dias. Tudo isso é pré-termo e a ruptura de membrana é a partir de 20 semanas por definição, porque antes poderia discutir como abortamento inevitável. Porém, eu já vou afirmar aqui uma coisa que é a conduta do nosso serviço. Nós entendemos que feto vivo, na ausência de infecção, só com perda de líquido, com ruptura de membrana, a nossa conduta é expectante. A gente conversa com o paciente, existe teoricamente riscos de ter várias complicações, mas o feto está vivo, essa complicação é a ameaça de ter complicações. Nós entendemos que interromper a gravidez com feto vivo nessas condições não nos agrada, e entendemos que isso é provocar um abortamento sem grandes necessidades. Mas a gente pode discutir isso mais a miúde durante a apresentação pessoal. Então, a gente está trabalhando agora com ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo, que seria até 36 semanas e 6 dias. Então, nas gestações pré-termo, 40% das pacientes entrarão em trabalho de parto nas primeiras 48 horas. Que aqui já é um problema. Se quando é gestação de termo, eu falo, elas vão entrar em trabalho de parto até 70 anos, eu fico feliz, eu queria que entrasse em trabalho de parto antes. Mas quando se trata de prematuro, de gestação pré-termo, eu queria que elas demorassem mais para entrar em trabalho de parto e não menos, porque o tempo que leva entre a ruptura de membrana e o desencadeamento do trabalho de parto, nós chamamos de período de latência. O que é o período de latência? É o intervalo entre a ruptura das membranas ovulares até o desencadeamento do parto. Quando a gestação é de termo, eu quero que esse período de latência seja o menor possível, que essa mulher entre em trabalho de parto, porque o feto já é de termo. Quando o feto é pré-termo, eu quero que esse período de latência seja o mais longo possível, para que essa gravidez evolua mais tempo, para que esse prematuro adquira mais capacidade de sobrevivência fora do útero. Então, o período de latência que eu quero é que seja maior. Então, quanto menor a idade gestacional, naturalmente, o período de latência é maior. Então, rompendo membrana mais prematuramente, diz aqui que vai ter nas primeiras 48 horas 40% em trabalho de parto, em uma semana 63%. Eu quero que demore mais que uma semana. Às vezes tem 28 semanas, eu quero que fique aí até as 36 semanas. Eu quero que esse período de latência seja muito longo. Então, a expectativa é que quanto menor a idade gestacional, maior o período de latência, e nós vamos ver o que nós vamos fazer com cada uma dessas situações. O grande problema da ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo é a prematuridade. A seguir, é a infecção fetal. Uma exposição à ruptura de membrana há muito tempo acaba levando a um risco maior de infecção fetal com complicações de infecção neonatal. E o terceiro, que é a infecção materna. Então não é muito tranquilo, nós vamos segurar essa gravidez com ruptura de membrana sabendo que ocorram alguns riscos. Tem mais riscos? Tem, nós vamos comentar os outros. Agora, por que ocorre a ruptura de membrana? Porque na gravidez de termo, a ruptura parece estar associada a um processo natural de amadurecimento. Então, se eu deixar evoluir uma gestação de termo, vai entrar em trabalho de parto, e a tendência é que a quantidade de colágeno no córeo vai diminuindo progressivamente com o avançar da gravidez. Isso é fisiológico. Então, mesmo nos casos de ruptura prematura de membrana, também acontece isso. Agora, a infecção é uma das principais causas de ruptura prematura de membranas. Existe alguma infecção vaginal que acaba contaminando a membrana e enfraquece e acaba levando à ruptura de membrana. Então, tem trabalhos colhendo
cultura de líquido amniótico, mostrando que 32% a 35% existe contaminação desse líquido amniótico. E essas bactérias que acabam levando a essa infecção, elas produzem enzimas que são proteases, colagenases e elastases, que atuam sobre as membranas, levando ao seu enfraquecimento e, com isso, à sua ruptura. Existem outras coisas que também podem determinar a ruptura. Às vezes não é nada dessa infecção que nós estamos falando, mas eu fiz uma amniocentese. Nós introduzimos uma agulha através da parede abdominal materna para colher líquido, vilo, e de repente isso provocou a ruptura das membranas. Então, nós chamamos disso de iatrogênica. Ou alguma manobra que foi feita, uma versão, alguma coisa que acabou determinando a ruptura de membrana. Então, nós chamaríamos de iatrogênica e a causa não seria infecciosa. Existem fatores que aumentam o risco dessa ruptura. Então, trabalho de parto pré-termo ou ruptura prematura de membranas em gestações anteriores. Então, mulher que já teve parto prematuro anterior, já teve ruptura prematura anterior, é uma paciente de maior risco. E o que adianta eu saber isso? Eu tenho que ficar mais atento. Eu tenho que afastar infecções vaginais, eu tenho que estar atento à infecção urinária, eu tenho que fazer prevenção da prematuridade. Então, eu tenho que estar muito atento nesse meu pré-natal. Pacientes fumantes, pacientes com sangramento genital, que aumenta o grau de contaminação, a incompetência cervical, malformações uterinas, apresentações anômalas, quer dizer, situação transversa, apresentação pélvica, vaginose bacteriana, um útero hiperdistendido por aumento de líquido amniótico, polidrâmino, por gemelidade ou macrosomia, procedimentos invasivos, biópsia de vilo, amniocentese, cordocentese, deficiências nutricionais e doenças maternas. Então, são várias situações que nós dizemos são fatores de risco para a RPM, são fatores de risco para a ruptura prematura de membranas. Como eu faço o diagnóstico? Grande parte das vezes, a maioria das vezes, o diagnóstico é claro. Primeiro, o diagnóstico pode variar de extremamente fácil a muito difícil. Então, a primeira coisa é a anamnese, né? Nós demos uma aula de anamnese, a mulher vai chegar, olha, perdi água. Como é que é essa água? Tem cheiro, não tem cheiro? Como é que perdeu? Desceu muito? Não. Então, às vezes ela conta muito típico. Perdi, continuou, molhou o carro inteiro, escorreu pela perna. Mas não era urina? Não era cor de urina, não tinha cheiro de urina e continua perdendo o tempo todo. Então, é muito claro, às vezes, pela história de que houve a ruptura prematura de membrana. E depois o exame físico colabora. Só posicionar a paciente na mesa, vocês veem que toda a vulva está molhada, a purificação está toda molhada, continua escorrendo pela rima vulvar. Se só pela inspeção da genital externa não foi possível ainda se determinar, eu opto para um exame especular, que eu vou visualizar o colo do útero e ver se está saindo líquido pelo orifício do colo. Às vezes eu visualizo uma cachoeirinha escorrendo pelo colo do útero. Não vi sair nada, eu mobilizo a apresentação para ver se escoa, a manobra de Valsalva para ver se sai. Às vezes, todas as manobras, às vezes eu não consigo fechar esse diagnóstico. Então, só com diagnóstico clínico, quer dizer, anamnese, exame físico, embora eu feche o diagnóstico em 90% dos casos, em algumas situações eu vou ter que lançar mão de laboratório. E o que eu faço no laboratório? Eu posso avaliar a presença de líquido amniótico na vagina, através da cristalização do muco. O muco não deve cristalizar na gravidez. Se eu colho um pouco do muco, ponho numa lâmina, eu vou ver a cristalização, é sinal que tem líquido amniótico. Determinação no pH vaginal. O pH vaginal tem que ser ácido na gravidez. Se tiver um pH maior que 7, é sugestível da ruptura de membrana. Isso eu uso o papel de tonassol, vermelho fenol, eu tenho medidores de pH ou indicadores de pH que eu consigo fechar esse diagnóstico. Detecção de microglobulina placentária. Existem testes específicos, só que eles custam caro e a gente acaba não usando. Pesquisa de células fetais. Eu poderia pôr na lâmina no microscópio e ver a presença de células fetais, mas eu preciso ter uma maturidade fetal para poder ver células tão evidentes. Posso ver pelo fetal, é outra possibilidade. Antigamente se usava injeção de corante, de contraste. Eu fazia uma amniocentese e punha, por exemplo, azul de metileno e colocava uma gase para ver se ela saía azul. Hoje isso não se faz porque traz complicações para o feto, metamoglobinemia, não se faz. Depois se usou contraste, pegava gás e ia para o raio-x. Hoje eu tenho um recurso que ajuda mais, que é a ultrassonografia,
eu vou visualizar uma paciente que até ontem tinha líquido amniótico normal, eu faço uma ultrassonografia agora e vejo que o volume de líquido diminuiu muito ou ele está ausente. Então, a ultrassonografia nos ajuda do ponto de vista de diagnóstico e depois vai nos ajudar também no acompanhamento. Agora, um detalhe que eu faço questão de frisar, que o primeiro médico que atende essa paciente é quem tem a obrigação de fechar esse diagnóstico. Depois que você interna, sem fazer toda a propedêutica, depois que já está internada a paciente, daí começam a pôr em dúvida, será que era ou não era, você não deu certeza que você viu ou não viu líquido, atrapalha tudo. Então, o primeiro médico que atende tem que escrever, fiz exame especular, saiu líquido, sem dúvida, e daí todo mundo vai acreditar nisso. Então, acho que o primeiro examinador é aquele que tem que definir com certeza de que o diagnóstico está certo. Qual a conduta? Eu tenho duas opções, uma conduta intervencionista ou uma conduta conservadora. Vamos entender o seguinte, se a gestação ultrapassou as 34 semanas, então tem 34 semanas, o que eu posso fazer? Se eu tomar uma conduta expectante, eu estou expondo esse feto a eventual risco de infecção, porque rompeu a membrana, mas espontaneamente ela pode entrar em trabalho de parto daqui a 5 dias, 6 dias, uma semana. Então, se eu tomar uma conduta expectante, eu vou ganhar alguns dias. E eu estou correndo o risco de ter uma infecção, principalmente se eu lembrar que o que pode ter levado à ruptura é uma pequena infecção. Agora, 34 semanas, os nossos berçários conseguem tirar muito bem essa criança sem sequela nenhuma. Então, por que eu vou aguardar algum tempo, correndo o risco de que ocorra uma infecção, quando se eu interromper a gravidez com 34 semanas, os nossos berçários conseguem tirar essa criança sem sequelas. Então, a opção, depois de 34 semanas, é uma conduta intervencionista. A conduta é resolver o caso, não estou dizendo fazer cesárea, é interromper a gravidez ou por indução ou por via alta, se for indicação, tomar uma conduta intervencionista. Pode ser que essa conduta venha a ser mudada com o tempo. Hoje a conduta é 34 semanas em diante, não vejo vantagem em aguardar. Mesmo porque, se os senhores se lembrarem, quando a gente discutia a prematuridade, 34 semanas, eu podia aguardar para dar corticoide. Não, 34 semanas já não se faz mais corticoide. Então não tem vantagem nenhuma em ficar aguardando, a gente resolve. Agora, entre 26 e 34 semanas, bom, daí é um prematuro, a nossa conduta é expectante armada. Eu faço questão de escrever o armada, não é só expectante. Eu vou tomar uma conduta não intervencionista, uma conduta conservadora, porque se nascer esse prematuro, ele tem riscos maiores no berçário. Mas se você deixar tem risco de infecção. Eu vou monitorar para evitar o risco da infecção, eu vou monitorar para não ter infecção, eu vou tomar os cuidados para não ter infecção e essa monitorização eu vou intervir assim que eu tiver o sinal de infecção, por mais leve que seja, eu resolvo a gravidez. Então, entre 26 e 34 semanas, a nossa conduta é conservadora para ganhar maturidade. Até quando? Bom, vocês vão ver o que a gente faz. Olha, chegou com 26 semanas, eu tomo uma conduta expectante. Quando chegar com 34 eu resolvo? Alguns serviços resolvem com 34, igual aquela que chega com ruptura aos 34. No nosso serviço a ideia é a seguinte, se chegou com 34, se chegou com 26 e evoluiu, atingiu 34, a gente ainda não resolve, a gente espera mais para frente, vocês vão ver, até 36, eu garanti os 2.000 gramas, que nós vamos explicar melhor por quê. Bom, e se tiver entre 22 e 26 semanas? Bom, 22 semanas é o limite do abortamento e 26. Alguns serviços acham que deve resolver, porque vai ter que ficar muito tempo em trabalho de parto. Como eu já frisei, feto vivo sem infecção, a nossa conduta é expectante. Se eu tirar um feto de 24 semanas, a chance de vir a óbito no berçário é enorme, então eu estaria fazendo um feticídio. Não é aborto, porque já passou a fase do abortamento. Então, se o feto está vivo, embora existam riscos, e acho que é importante entender os riscos aí, de uma ruptura de membrana muito precoce, existe o risco da infecção que nós falamos, existe o risco da infecção fetal, da infecção materna, e existe um outro risco que é, quando é muito precoce e ocorre ausência de líquido amniótico, o que vai determinar no feto? O líquido amniótico é muito importante para quê?
para dar a proteção do feto dentro do útero. Então, a ausência de líquido faz com que os ossos fetais sejam comprimidos um sobre o outro, sobre a parede uterina. Então, a ausência de líquido pode determinar deformidades ósseas, deformidade nos ossos de extremidades, deformidade no próprio rosto. Essa é uma complicação que eu poderia ter numa ruptura prematura de membranas ovulares, pré-termo, muito precoce, seria as deformidades ósseas. Um segundo problema é o não desenvolvimento correto do pulmão. Para o pulmão se desenvolver, tem que entrar líquido e sair líquido, é assim que funciona normalmente. Se eu não tenho líquido, eu corro o risco de ter uma hipoplasia pulmonar. É um risco que existe. Então a nossa conduta vai ser o seguinte, explicar para a mãe que existe esse risco. Mas frente a um risco possível de ocorrer isso, ela optar por um risco de 100% de interrupção da gravidez e de perda, a gente tem que discutir isso com a família. Se eu interromper uma gravidez com 24 semanas, é 100% de perda, ninguém vai sobreviver. E se eu deixar ir para frente, alguns casos podem sobreviver, outros vão ter deformidades, outros vão ter hipoplasia pulmonar e vão vir a morrer. Mas eu estou dando uma chance para essa criança. Então, isso tem que ser discutido individualmente em cada caso com a família. E antes de 22 semanas? Muitos serviços interrompem a gravidez, falam, isso é um abortamento inevitável. Do mesmo jeito, eu entendo que abortamento inevitável, mas com feto vivo, pode ser. Se o feto está vivo e tem uma infecção, eu não tenho dúvida. Eu tenho que interromper, porque daí existe risco de sepsis, etc. Mas o feto está vivo e não tem nada. Eu tenho uma ameaça de uma possível infecção. Seria apitar a ameaça de gol. Não, eu só posso apitar quando a bola entra no gol. Então, existe um risco. Eu vou correr esse risco, mas esse risco está sendo calculado. Eu estou monitorando essa paciente para que esse risco não seja muito grave. Então eu prefiro tomar uma conduta expectante mesmo antes de 22 semanas. Lógico que isso tem que ser conversado com a paciente. Então, a nossa conduta é sempre conservadora antes de 34 semanas. Agora, um detalhe importante. Nunca tocar, nunca tocar, nunca tocar, nunca tocar, nunca tocar. Acho que vocês nunca vão esquecer isso, né? Não pode tocar essa paciente. Quer dizer, eu quero tomar uma conduta expectante, eu não posso pegar... Porque o que infecta, gente, são as bactérias da vagina. Tem residente que fala, professor, eu toquei, mas usei uma luva estéril. Gente, não é a luva que contamina. Você pode usar a luva que está lá em cima, que não é estéril. O problema é a vagina. Então, na hora que nós tocamos, você pega a bactéria que está lá na vagina e leva lá para dentro do útero. Você leva a bactéria de elevador para dentro do útero. Isso que contamina. Então, na ruptura prematura de membranas ovulares, onde nós tomamos uma conduta expectante, é proibido tocar a paciente. Mesmo porque não traz informação nenhuma. O exame especular me dá uma ideia da secreção que está saindo, se o colo está dilatado ou não. Eu não preciso mais de informação do que isso. Professor, e se ela tiver dilatação? Bom, para o colo dilatar tem que ter contração. Não, ela pode ter uma incompetência. Eu vou ver pelo colo se está entreaberto pelo exame especular. Se ela não tem contração, eu não faço mais nada. Então, não se toca paciente nessas condições. Se eu quero tomar uma conduta expectante, eu não posso tocar. Se eu toquei, já piora o prognóstico. Então, o que é a conduta expectante armada? É a vigilância na infecção. A vigilância, a primeira coisa, é clínica. O que é vigilância clínica? Saber se a mãe tem temperatura ou não. Se a mãe tem taquicardia ou taquicardia fetal, que é sinal de infecção fetal. Se tem fisiometria, presta atenção, fisiometria é fisiometria, não é físio. Físio vem de mau cheiro. Se tem mau cheiro na secreção, no conteúdo que sai da vagina. E a sensibilidade uterina, o útero infectado fica muito sensível. Você encosta nele, dói, ele reage. Então, esses são os dados clínicos da suspeita de infecção. E dados laboratoriais, eu faço um leucograma, PCR e ultrassonografia. Então, se tem leucocitose, pode ser que tenha infecção. Desvio à esquerda, mas só um exame não quer dizer nada. Eu tenho que acompanhar. Peço outro, não, a leucocitose piorou, o desvio à esquerda aumentou. Então, sinal clínico, sinal laboratorial que está tendo infecção, eu interrompo minha conduta expectante. E do ponto de vista de ultrassonografia, eu vou ver se começou a juntar líquido ou não, porque o líquido continua sendo produzido. E outra coisa, eu vejo movimentos respiratórios fetais. Isso ajuda, o feto que está respirando, o prognóstico é melhor. Então,
Então, a ultrassonografia é muito importante para ver movimentos respiratórios fetais e para avaliar também o líquido que se está sendo reposto. Qual a conduta? Chegou com ruptura prematura de membrana, fazer diagnóstico, internar, repouso e hidratação. A hidratação parece que ajuda a aumentar o líquido amniótico. Então, pode ser VO, 3 litros por dia ou endovenosa. Fazer hidratação endovenosa, tomar cuidado para não encharcar a paciente e não provocar um edema agudo de pulmão. Tem que fazer uma boa ausculta para ver se ela não está tendo problema. Do mesmo jeito que quando eu vou inibir trabalho de parto prematuro, eu vou dar volume, eu tenho que ter certeza que no coração não tem nada. E vou dar medicamentos. Eu vou usar antibióticos que têm a finalidade de aumentar o período de latência. Quer dizer, o uso do antibiótico não é para matar bactéria, senão teria que usar antibiótico o período inteiro de observação, não. Nós usamos só por uma semana, no período que ela chega, que é para, com isso, aumentar o período de latência. Tem trabalhos mostrando que isso é favorável. Normalmente a gente usa ampicilina por 7 dias, em momentos onde ela não existe, a gente tem que optar por outras coisas. O corticoide eu uso entre 26 e 34 semanas, ela chegou com ruptura de membrana, vocês vão ver como é que a gente faz, tem que dar o corticoide. E o uterolítico, vamos inibir o trabalho de parto. Não, isso é proibido. Se eu imagino que rompeu por causa de alguma infecção, o útero está tentando contrair para eliminar esse abscesso, eu não posso inibir. Então a inibição a gente entende que não deve ser feita. Então como é que é a conduta? Na suspeita de ruptura prematura de membranas pré-termo, eu com menos de 34 semanas, porque com mais de 34 semanas eu fecho o diagnóstico e resolvo. Com menos de 34 semanas eu confirmo o diagnóstico. Mais uma vez, o primeiro médico que deve fechar esse diagnóstico. Primeiro a conduta, afasta infecção clínica. Ótimo, não tem infecção clínica. Laboratório chegou, afastei infecção laboratorial. Vitalidade, não tem contraindicação para segurar. A vitalidade está boa, não tem contraindicação. Eu entro com antibiótico, que está programado, que está prescrito por 7 dias. Ela toma a primeira dose de antibiótico, 6 horas depois, ela tem nível circulante de antibiótico, daí eu entro com corticoide na faixa de 26 a 34 semanas, que é para acelerar a maturidade pulmonar. A minha ideia é levar a gravidez, que nem eu falei. Chegou com 34 semanas, a gente resolve. Chegou antes das 34, a gente leva até 36 semanas ou mais. A ideia é chegar num peso superior a 2 quilos. Porque o feto, depois que nasce, o recém-nascido perde peso no berçário. Se eu interromper a gravidez com menos de 2 quilos, ele vai perder 10%, vai para 1.800, eu não posso dar alta. Então, se eu levar uma gravidez até os 2,2 kg, 2,400 kg, que ele perca 10%, ele vai estar em peso ainda e ter condições de ter alta. E lembrar que, hoje em dia, a gente fala, gravidez de termo é mais que 37. Hoje em dia está o conceito de termo precoce, com 37 e 38 semanas, é de termo, mas é chamado termo precoce porque o prognóstico e a evolução desse RN é pior do que aqueles que nasceram com 39 e 40. Então, pode ser que daqui a pouco eu mude essa aula e vou falar, olha, eu vou levar até 37 semanas e não até 36, ou vou levar até 39, está tudo bem. A ideia é, já que chegou a 36, não teve infecção esse período inteiro, pode ser que ela consiga evoluir até mais para entrar em trabalho de parto. Então, com isso a gente está vendo uma das patologias que são das complicações ou intercorrências obstétricas mais frequentes na gestação, que é a ruptura prematura de membranas, que contribui com a taxa de prematuridade e, quando não é isso, ela atrapalha as nossas gestações de termo. Eu acho que é importante a gente prevenir e assistir corretamente a essas situações. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa aula, avaliassem as dúvidas e que a gente possa discutir na aula presencial. Muito obrigado.